paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós estamos aqui para poder contar um pouco do testemunho, né, aqui do nosso irmão Assis, juntamente da sua esposa, da nossa irmã Rosália, né? Nosso irmão Assis, ele foi cantor de seresta, né, durante muito tempo, e ele também foi escultor de imagem de escultura, né? Fazia imagem de escultura, restaurava as imagens de escultura da Igreja Católica. A nossa irmã Rosália, ela era rezadeira, né? As pessoas procuravam muito ela para poder fazer reza nas crianças, nos adultos, na sua casa, sabe? E na realidade eles sempre perceberam que a vida deles ainda não estava completa. E um dia tiveram um encontro com Jesus. Irmão Assis, eu faço a pergunta primeiro para o senhor: quanto tempo o senhor ficou cantando no forró pé de serra? Eu entrei no forró pé de serra com 12, 13 anos. Ficou quanto tempo no forró pé de serra? Até quando meu pai morreu. 50 anos, né? 50 anos. Cerca de 50 anos. Falo 20 anos, né? Que meu pai morreu. Vai 50 anos. Então pronto, quase 50 anos no forró pé de serra. É interessante assim também uma coisa, né? Quando nós conhecemos o irmão Assis, né? O irmão Assis, para você que está nos assistindo, ele usava, né, no seu corpo, né, um aparelho, né, para a coluna, né, uma cinta para poder endireitar a coluna dele, né, porque ele não tinha condições de andar direito sem aquela cinta, né, um colete que ele usava, né, orientação médica. E no dia que eu estava celebrando um culto, né, nós fomos orar por ele. É claro que ele não vai se lembrar aqui desse momento, mas na realidade o problema dele não era um problema para o médico da terra. O problema dele era um problema espiritual, porque no momento que nós oramos por ele, se manifestou um demônio na vida dele. Eu repreendi o demônio no nome de Jesus, ele foi liberto, e desde aquele dia até hoje, nunca mais o nosso irmão Assis, ele usou aquela cinta no seu corpo, né? Ele foi liberto pela graça de Deus. E a nossa irmã Rosário, conte um pouco, irmã Rosário, como era a sua vida de oração por as pessoas. Muitas pessoas lhe procuravam. Era, muita gente vinha na minha casa procurar para me orar, rezar. Porque eu rezava muito, né? E aí eles vinham para procurar. Mas primeiro foi o Assis para a igreja, ele foi nos cultos, na igreja Deus é Espírito. E depois ele me convidou. E eu fui. Eu não fui logo quando ele me convidou. Eu estava achando que a minha oração não estava chegando, eu estava muito fraca. E eu fui pedir ao Senhor de madrugada que ele viesse me mostrar o que eu podia fazer. E o Senhor me mostrou. E eu pedi um profeta de Deus na minha casa. Para mim, eu disse: Senhor, não estou duvidando de ti, mas eu queria que você colocasse um profeta na minha casa. E que esse profeta trouxesse um convite para mim. Passou 3 dias, o irmão Dionísio chegou na minha casa. Porque Deus ouviu naquele momento. Ele ouviu que eu estava clamando por ele. Porque ele, naquele momento, ele me deu uma passagem em Jeremias. O versículo 33, que ele diz: clama a mim, que eu responderei. E eu fiquei maravilhada. E o irmão Dionísio fez esse convite, ele já estava indo para o culto lá, já tinha ido 3 vezes. Aí o irmão Dionísio fez o convite, o Assis disse que nós não ia não. Ia depois que o irmão, nesse dia vinha um profeta de Deus para lá, para a igreja, vinha pregar lá. E o irmão Dionísio veio fazer o convite. E eu tinha certeza, irmão, que ele era o enviado de Deus, porque eu tinha pedido, mas o Assis não sabia. Eu tinha pedido a Deus, aquele profeta na minha casa, para me fazer um convite. E aí ele me fez o convite, veio convidar o Assis disse: irmão, nós não vamos não. Deixa para quando o rapaz eu vinha outra vez, nós vamos. E eu nunca passei assim por as ordens do Assis, mas nesse dia, como eu tinha certeza que Deus tinha me mandado o profeta de Deus na minha casa, aí eu fui e disse: Assis, hoje nós não vamos, não, nós vamos, Assis. Porque, irmão, você veio me buscar,
porque difícil nós ir assim por causa dos ônibus. E ele disse, eu venho buscar. E ele veio buscar. E naquele dia eu tive um encontro muito grande com Jesus. Eu já tinha falado com Deus aqui. E eu tive um encontro. E eu aceitei Jesus naquela noite. Jesus me aceitou com muita alegria. Eu tenho certeza que eu fiquei maravilhada. E o Assis se aceitou em seguida comigo. Junto ali, quando ele viu eu me levantar para ir para o altar, ele foi também. Lá e aí nós aceitamos Jesus. Jesus naquele dia foi assim, já mudou a minha vida. Já a minha vida foi mudada naquele momento. Eu já senti uma grande alegria, uma grande mudança na minha vida. Senti uma grande mudança. E aí cada dia que passa, eu só tenho motivo de alegria, de agradecer a Deus. Cada minuto da minha vida eu só tenho de agradecer, sou grata a Ele, sou grata aos irmãos que me ajudaram, porque é uma igreja maravilhosa, a nossa igreja. Não é que eu esteja dizendo que é porque é a nossa igreja, mas é porque os irmãos são muito humanos. Eles entendem as pessoas. Quantas vezes o irmão Dionísio veio aqui, o irmão Claudemir, e eu sou grata a Deus, de eu participar, de eu ser dessa igreja. Eu sou grata a Deus, eu sou maravilhada, não tenho nada a dizer, só de coisas boas, só de boas novas. Porque daqui meu irmão, só mesmo, quando Jesus voltar, quando ele vier, aí é que nós vamos contar maravilhas mesmo. Já está com 5 anos, irmã Rosália, é isso? Já fez, foi 6. 6 anos que você aceitou Jesus. Interessante, né, que esse é um casal que nós demos um discipulado para eles. Passamos 10 meses dando discipulado. Vocês recordam que no dia que nós estávamos dando aqui o discipulado, chegou aqui uma senhora, né, com o seu netinho pequeno no braço. A criança era diarreia que a criança estava, o que ela comia, ela colocava para fora, não sustentava alimento no estômago, né? E chegou aqui bem no momento do estudo bíblico que ela disse, Rosário, eu trouxe aqui essa criança para tu rezar. E aí a irmã Rosário pegou e disse, não, minha irmã, eu não rezo mais. Aí a mulher deu as costas e foi embora. E eu peguei e disse, irmã Rosário, chama essa mulher de volta. Porque a partir de hoje você não vai rezar, mas você vai orar. Né? E a Bíblia diz que nós iremos pôr a mão sobre os enfermos e quem vai garantir a cura, o milagre é Deus. E você chamou aquela senhora naquele momento. Eu orei por aquela criança e Jesus também fez um milagre, operou na vida daquela criança ali de imediato. Outro fato importante também na vida desse casal, né, é que alguns anos atrás, aqui numa ponte próxima, né, pegaram um filho deles, 2 pessoas seguraram e esfaquearam um filho dele. Né, e isso machucou muito essa família, principalmente o irmão Assis, que não conseguia perdoar. Por várias vezes, ele saiu de casa armado com um revólver para poder se encontrar com o assassino do seu filho, para poder cometer um assassinato. Andava com faca, não é? Para você ter noção de uma coisa, não é? Uma certa vez nós estávamos pregando na igreja e ele já tinha confessado a Cristo como Salvador. Quando de repente ele se sentiu tocado pelo Espírito Santo, trouxe uma foto, tirou uma foto do bolso, porque ele andava com uma foto do assassino, com a intenção de assassinar aquela pessoa, com a intenção de fazer o mal àquele homem que havia feito mal ao seu filho. E naquele dia que ele foi tocado pelo Espírito Santo, ele entregou aquela foto, pediu perdão a Deus, pediu perdão à igreja e ficou livre daquela carga, daquele peso, daquela mágoa que estava sobre ele. E esta foi uma grande bênção do casal. Mas também tem uma coisa, através deles, quantos vieram hoje da família para Jesus, irmã Rosário? E quais são? Foi o Paulo, foi a Bené, foi o Pedro, o Levi já tinha aceitado, mas estava afastado. A Ana Paula, o Paulinho, a irmã Marinha. Então, através deles, já foram mais 6 pessoas que vieram para Cristo. Que inclusive o irmão Paulinho, depois nós vamos contar o testemunho dele, né? E o esposo dele. É verdade, 8 pessoas, né? Então 8 pessoas já vieram para Cristo por intermédio dele, já são 2. Sem contar o Paulo, né? Que o Paulo, mesmo sem ser crente, ele participava do discipulado aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus. E na maioria das vezes que ele estava aqui, ouvindo a palavra de Deus, ele estava armado com um revólver. Sabe qual é a intenção? A intenção também de se encontrar com o assassino do seu irmão para poder tirar a vida, né?
E hoje nós estamos aqui contando o testemunho desse casal, para que você, não é, possa saber que Deus ele é poderoso, que Deus muda, que Deus transforma a vida do homem. Foram 50 anos cantando, não é, no mundo secular. Hoje está servindo a Deus. Irmã Rosária, muitos anos também rezando, né, servindo, né, a outros deuses, né, e hoje serve ao verdadeiro Deus há 6 anos. Irmão Assis, né, fazia restauração, né, das imagens, né, daqueles deuses que na realidade não são deuses, né, e hoje também está livre, e graças a Deus. E para nós encerrarmos esse testemunho, né, o que você deixa assim, irmã Rosário, irmão Assis, de mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo? O que eu deixo é que nós não tarde voltar para Jesus, né? Porque é o único que salva, que cura e que liberta. É Jesus Cristo, que dá vidas longas. Que nós temos vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós não seguir Ele, nós não temos vida. Amém. Graças a Deus. Assim como Jesus, né, salvou a vida desse casal, salvou também a sua família, sem contar que o Levi era ameaçado por as gangues, né? O Levi era ameaçado por as gangues, a qualquer momento eles poderiam estar perdendo o neto, né? Como perderam um também há algum tempo atrás, que era quase neto, né? O filho da Bené, que é casado com o Paulo, seu filho, foi assassinado, né? E o Levi também estava sendo ameaçado e Deus deu também o livramento, né? Ou seja, assim como Deus salvou, libertou este casal e a sua família, Deus também pode libertar. Não existe causa perdida para o nosso Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e procure ter um encontro com o Senhor. Irmão Assis quer dar uma palavra também para fazermos aqui o fechamento, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Senhor, porque hoje, para mim, se fosse para mim começar de novo, eu começava do mesmo jeito. Antes eu tinha aceitado Jesus de novo, mas quando eu era pequeno, forrozeiro, né, e cantor de seresta, mas eu agradeço a Deus, agradeço os meus pastores, né, e agradeço a todos os meus irmãos e a nossa igreja, porque a nossa igreja é uma igreja unida. Quando um está precisando, todos nós ajudamos um ao outro. E para final, eu agradeço novamente a meu Senhor e meu Deus. Amém? E amém. Graças a Deus, Deus abençoe você.